Dando continuidade à aula sobre hidratação, agora eu vou falar aqui sobre os fatores que afetam o desempenho físico, principalmente em exercícios de longa duração. E a gente tem três aí importantes: a hipertermia e a desidratação, que está relacionada à baixa reposição de líquidos, né, a perda de líquido corporal, e a hiponatremia, que ao contrário está relacionada ao consumo excessivo de líquidos. Então a gente já observa de início que a ingestão de líquidos, a reposição de líquidos, ela é importante, mas ela não deve ser realizada de maneira excessiva. Tanto o excesso quanto a deficiência podem trazer complicações e perda de rendimento físico. Em relação à hipertermia, ela é uma situação caracterizada pela elevação da temperatura corporal acima de 40 graus centígrados. Tá? Quais são os fatores que aumentam o risco de ocorrer hipertermia? Obviamente, na exposição a ambientes com temperatura elevada e alta umidade, porque você tem uma dificuldade de transferência de calor nesses ambientes, e aí aumenta o risco de você não conseguir manter a temperatura em níveis adequados. Qualquer fator que dificulta a perda de calor, como a própria umidade, mas aí também entra a questão de vestimenta. A prática excessiva de exercício físico, então competições muito longas, ou mesmo que não seja competição, se o sujeito for viciado em treino e começar a treinar em quantidade muito excessiva, isso também vai aumentar o risco. Considerando a questão de temperatura também, às vezes o horário, né? O sujeito quer praticar uma corrida e vai correr 11 horas, meio-dia, no horário que a insolação está maior, onde a absorção de calor pelo corpo vai ser maior. Então é melhor fazer isso no início da manhã, no final da tarde ou à noite. Escolher o horário também pode ser importante. E a desidratação, porque quando o sujeito vai perdendo água corporal, vai ficando hipoidratado, ele vai diminuindo o volume sanguíneo, tendo hipovolemia, e se essa redução de volume for muito crítica, o corpo, para preservar a vida, o que, que ele faz? Ele mantém a circulação central para manter a funcionalidade dos órgãos e diminui a sudorese, às vezes chega a cessar a sudorese. O sujeito já está com a temperatura alta, precisando de transferir calor, mas ele opta por manter a circulação central e diminui a circulação de sangue na periferia, e aí você não tem suor, esse calor vai aumentar mais rapidamente ainda. Quais são os sinais e sintomas dessa hipertermia? Então, a temperatura corporal acima de 40 graus, a transpiração cessa, o sujeito está quente ali, precisando de transferir calor e não está produzindo suor, uma frequência cardíaca bastante aumentada, a respiração também, a frequência respiratória também fica intensificada, tá? E o sujeito começa a apresentar confusão mental, tontura, náusea, dor de cabeça, né? Ele perde um pouco a noção do que está acontecendo. Muitas vezes pode desmaiar. E qual que é o tratamento que se faz? Primeiro é importante lembrar que todo evento esportivo ele precisa no protocolo de realização do exercício, ter uma assistência médica de suporte ali para todos os atletas, todos os indivíduos que estão participando. Seja uma corrida de rua, uma competição de judô, o que for. Né? Todo evento esportivo tem que ter essa equipe médica de prontidão para prestar assistência para as pessoas. No caso, se for observado que o sujeito está tendo hipertermia, se houver disponibilidade, muitas corridas, às vezes de longa duração, o pessoal tem banhos de água fria, banhos até com gelo, para fazer imersão do sujeito em água fria para baixar mais drasticamente a temperatura corporal. O ideal é que essa água esteja entre 1 e 15 graus centígrados, porque quando você imerge o corpo, você coloca o corpo todo em contato com um líquido com a temperatura bem mais baixa, e aí a condução é bem rápida, né, do calor para a água. Borrifar água fria para promover a evaporação do calor também é uma medida, né? Promover algum tipo de ventilação. Às vezes, quando o sujeito cai lá meio desmaiado, chega alguém, fica abanando uma toalha, um pano qualquer, mas se tiver algum outro sistema de ventilação para favorecer a expulsão do calor pela convecção, vai ajudar também. E fazer reposição hidroeletrolítica, se o sujeito não tem condição de fazer ingestão oral, que seja venosa, tá?
e, obviamente, reduzir as vestimentas, né, se a pessoa tiver com a vestimenta inadequada. Isso aí é uma coisa que a equipe médica responsável pela competição tem que estar atenta para salvar as pessoas. Em relação à desidratação, antes a gente falar um pouquinho, eu coloquei algumas definições aqui que a Nata atualizou no seu último position. Primeiro que ela considera, né, desidratação, esse termo aí, como o processo de perda de água. Então, desidratação é o quê? Remoção da água de um corpo. Né? A gente desidrata, por exemplo, uma fruta, remoção da água da fruta. E o déficit de água corporal é chamado de hipoidratação, e aí ele tem vários níveis, né? Quando a hipoidratação é de 2 a 5% da massa corporal, ela é considerada leve. E quando ela é acima de 5%, ela é considerada severa. Um outro termo que às vezes aparece nos artigos é ingestão ad libitum. Significa que é uma ingestão à vontade, né? Em relação à bebida e o que ele quiser. Não só a quantidade, mas o tipo de bebida. Então, se você vê um estudo que o sujeito, a ingestão durante o treino foi ad libitum. Então, ele bebia o que tinha lá à vontade. E quando se fala em ingestão guiada pela sede, significa que o sujeito vai ingerir líquido quando ele sentir a sensação de sede, ou até parar de sentir essa sensação. Alguns autores defendem que durante o exercício físico, principalmente pensando em evitar a hiponatremia, que se deveria deixar os atletas fazer ingestão e reposição de líquido de acordo com a sensação de sede. Mas há muita controvérsia em relação a isso, porque esse mecanismo ele tem retardo durante o exercício físico e a percepção individualmente ela varia muito também. Então, em relação à desidratação, quais são os fatores que promovem isso? Primeiro, consumo excessivo de álcool, tá? Principalmente bebidas com mais de 2%. O álcool inibe o hormônio antidiurético e aumenta aí a perda de líquido, principalmente pela urina. Consumo de cafeína no repouso acima de 3 miligramas por quilo. No exercício ela não tem efeito, tá? Porque a adrenalina suprime esse efeito dela lá nos rins. Diarreia e vômito, que aí o corpo está expulsando, né? E faz essa expulsão usando o líquido corporal. Tanto a diarreia a gente tem bastante líquido nela, e como o vômito também a gente tem bastante líquido. Aí é importante, né, numa competição, quando o sujeito vai viajar, ele ter cuidado onde ele se alimenta. Então, se ele se alimentar num local onde as condições higiênicas não são adequadas e consumir um alimento, né, com algum problema já, com alguma contaminação, ele pode ter uma infecção intestinal, desenvolver uma diarreia e aí acabou a competição para ele. Não tem como competir dessa maneira. A baixa ingestão de líquido, então, obviamente, se você faz a ingestão de líquido adequada, você diminui a perda de líquido ou equilibra, mantém o balanço hídrico equilibrado. Né? E fazer exercício físico em reposição. O exercício físico ele vai induzir algum grau de sudorese e vai aumentar a perda de líquidos naquele dia. E se você fizer a reposição adequada, você já minimiza isso. Né? Os atletas cuja perda de água pelo suor excede a ingestão tornam-se hipoidratados. Então, se você fez um exercício, perdeu 5 litros de líquidos e consumiu 3, você terminou com um déficit de 2 litros. Quais são os efeitos, então, dessa desidratação sobre o desempenho físico e a saúde? Então, primeiro, né, ela causa alterações tanto fisiológicas e pode também reduzir o desempenho físico. Alguns sinais da desidratação são perda de apetite, a boca seca, né, a sensação de sede. Embora a sensação de sede geralmente ela é disparada ali quando você tem uma perda de líquido em torno de 1 a 2%. Tontura, urina vai ficando mais escura, né? O volume de urina diminui, que é a oligura, e a pele também começa a ficar mais murcha, né? Seca. Tá? Quais são as consequências dessa desidratação? Você tem uma redução do volume sanguíneo, e aí isso leva a hipovolemia, e consequentemente aumento da osmolaridade, como se o sangue ficasse, né, usando um termo bem popular, mais grosso. Isso vai prejudicar até uma regulação, porque quanto mais água você perdeu, menos água você tem no corpo para ficar produzindo suor. Vai ocorrer um aumento da temperatura central, tá? Isso vai reduzir o débito cardíaco e aumentar a frequência cardíaca.
que como você já tem menos volume de sangue, o volume de sangue ejetado por contração vai ser menor e o volume ejetado por minuto vai ser menor. Para compensar isso, o coração começa a bater mais vezes. Há uma redução do desempenho cognitivo mental. Então, se for num esporte que o sujeito precisa tomar decisões rápidas ali, mudando de estratégia, o que seja, ele pode ter dificuldade, tá? E aumenta a percepção de esforço. Então, ele começa a se sentir mais cansado mais rapidamente. Ainda nesses efeitos, né? Reduz a motivação para continuar, porque eu começo a sentir um desconforto muito grande, o sujeito, e a tendência comportamental é querer diminuir a intensidade ou até mesmo interromper o exercício para que aquela situação melhore. Há uma redução do desempenho aeróbio que tende a ocorrer com menores graus de desidratação comparado aí ao desempenho de força, tá? Então, nos esportes de endurance, a percepção é mais rápida. Há um aumento de risco de câimbras. As câimbras elas são multifatoriais, mas dois fatores que estão intimamente relacionados com ela é a perda hídrica e a perda de eletrólitos. Às vezes a gente vê no futebol, né? Depois dos 20 minutos do segundo tempo, atletas num jogo muito intenso começando a ter câimbras, e ali pode estar relacionada a uma reposição de líquidos ruim que ele fez, e a própria desidratação e a perda de eletrólitos já pode estar sendo causadores dessas câimbras. E ainda o risco de rabdomiólise, que é uma situação bem mais extrema, mais observada até no pessoal do exército, que faz aqueles exercícios, né, de 2, 3, 4 dias, às vezes sem se alimentar, sem dormir direito, mas que caracteriza quando você tem exercícios muito extenuantes, tá? Que aí ocorre rupturas mesmo da célula muscular, o conteúdo de creatina quinase, que é uma enzima ali que está dentro do músculo, aumenta muito no sangue, chega a aumentar 10 vezes, e inclusive o xixi do sujeito começa a ficar avermelhado, indicando a presença de mioglobina, que foi extravasada da célula muscular. E percentuais bastante elevados podem levar a óbito, né? Então, a mensagem é hidrate-se. Tudo isso aqui, tanto em relação à desidratação quanto à hipertermia, com a boa reposição de líquidos, você evita isso com uma certa facilidade. Uma coisa importante é que o treinamento físico, né, a gente já viu lá atrás que o exercício induz diversas adaptações. Ocorrem adaptações também em relação à questão da termorregulação. Então, ela se torna mais eficiente quando se compara a mesma carga de trabalho, comparando antes de estar treinado para depois de estar treinado. Então, que tipo de mudanças que ocorre que melhora a termorregulação? Um sujeito bem condicionado, já treinado, ele tem uma capacidade de termorregulação melhor. Há uma diminuição do limiar do sudorese, então ele já começa a suar mais rápido, já controlar a temperatura mais rápido. Há um aumento da capacidade de sudorese, isso decorrente de hipertrofia das glândulas sudoríparas, tá? E também do aumento do volume plasmático. A gente já viu lá que o volume plasmático pode aumentar aí de 4,5, 5 para 5,5, quase 6. Então ele tem mais água no corpo para poder utilizar também. E há também uma melhora hormonal, então ele aumenta a capacidade de reabsorção de eletrólitos, então consegue conservar mais eletrólitos no corpo. Então o próprio treinamento físico melhora a capacidade de termorregulação. Aqui uma tabela que mostra a concentração de sódio e cloro no suor de pessoas treinadas e não treinadas, tanto homens quanto mulheres. Então existe diferença, né, de concentração de homem para mulher, mas o importante é a gente observar o seguinte: quando a gente pega, por exemplo, homens aqui não treinados, sódio em torno de 90 milimol por litro, depois de estar treinado isso pode chegar a 35. Só que assim, a variação individual é muito grande, gente. Então, por exemplo, né, a gente encontra na literatura variação de 10 a 100 milimol, e mesmo em pessoas treinadas, tá? Mas o importante é que quando você compara a pessoa com ela mesma, após o treinamento, né, com o treinamento, ela vai reduzindo essa perda, mostrando que a termorregulação está ficando mais eficiente e a conservação de eletrólise também está ficando mais eficiente. Isso também vale para o cloro, só o potássio que não altera, tá? Isso vale tanto para homem quanto para mulher. Uma outra coisa que também melhora bastante isso é a aclimatação. Depois eu falo um pouco mais sobre ela.
A gente tem aí dois hormônios que têm um papel importante nesse processo de conservação de água e eletrólitos. Um deles é a vasopressina, né, conhecido também como hormônio antidiurético, um hormônio produzido lá no hipotálamo, né? A liberação dele é estimulada pelo aumento da osmolaridade, redução do volume sanguíneo, que a gente viu que acontece à medida que o sujeito começa a ficar hipoidratado, a concentração desse sangue fica maior, né? E o volume fica menor. Em níveis basais, a gente tem ele em valores entre 1 e 4 picogramas por litro. Isso no exercício pode chegar, né, a 4 a 24 picogramas por litro. Então, há um aumento. Faz sentido o corpo aumentar a produção de hormônio antidiurético durante o exercício? Para mim faz todo sentido. Porque se durante o exercício físico eu tenho um aumento importante da produção de calor e preciso dissipar esse calor, e eu faço isso de uma maneira eficiente usando o mecanismo da evaporação de suor, que ocorre às custas do aumento da sudorese, e que significa que eu estou aumentando a perda de líquido pela superfície corporal através do tecido epitelial, não faz sentido durante esse período eu ficar produzindo xixi. Então, o hormônio antidiurético ele vai o quê? Aumentar a reabsorção renal de água para conservar água no corpo para favorecer a termorregulação, né? Então, ele vai fazer isso. Aí, com o exercício físico e altas temperaturas sudorese, ele aumenta. E quando a gente coloca a água, né, aumenta a sobrecarga hídrica, né? E aí o sangue vai ficando mais volumoso e mais diluído. Ele, ele diminui e o sujeito começa a fazer mais xixi, tá? Então ele vai estar aumentando a reabsorção renal de água, conservando água, porque naquele momento é mais importante fazer isso para que tenha mais água para produzir suor. O outro hormônio, né, o hormônio que também é importante é a aldosterona, né, que ela é produzida lá na zona glomerulosa do córtex, das glândulas adrenais, e durante o exercício também aumenta, e também faz sentido esse aumento, né? O que acontece durante o exercício? O sujeito começa a perder água, tá? Isso vai fazer com que o sangue fique concentrado e o volume diminui. O rim, quando esse sangue nessas condições passa no rim, o rim percebe isso e libera a renina. A renina vai até o fígado e promove a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa continua na corrente sanguínea, vai circulando, passa lá nos pulmões. Lá nos pulmões tem uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, que vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, que vai atuar lá nas adrenais e vai induzir a liberação de aldosterona. E a aldosterona ela vai atuar lá nos rins, aumentando a reabsorção de sódio e água, e lá nas glândulas doríparas, lá naqueles ductos lá, aumentando a reabsorção de eletrólitos. Então, ela está ajudando a conservar água e eletrólitos durante o exercício físico. Então, é importante que ela aumente realmente para que esse mecanismo fique eficiente e o corpo tenha menores perdas possíveis. Essa reabsorção de eletrólitos no suor tem algumas características que são importantes. Então, por exemplo, essa taxa de reabsorção, ela não é proporcional ao aumento da sudorese. Então, se o sujeito começa a fazer um exercício muito intenso, com a sudorese muito intensa, a passagem do líquido do suor pelo ducto, ela fica mais rápida. E isso prejudica esse processo de reabsorção. Além disso, né, quanto maior a sudorese, né, consequentemente, quanto maior a sudorese, maior vai ser a concentração de eletrólitos no suor, porque esse processo de reabsorção fica prejudicado. E uma coisa que pode ajudar bastante é a aclimatação. A aclimatação ela reduz essa perda de eletrólise em até 50%. O que é o processo de aclimatação? É você ir para o ambiente onde vai acontecer o evento esportivo e treinar nesse ambiente. Geralmente, entre 7 e 10 dias é suficiente para seu corpo se adaptar àquele clima e aí fazer ajustes na termorregulação, na perda hídrica e na perda de eletrólitos, tá? Um corredor, um maratonista, por exemplo, geralmente ele tem condição de fazer isso, né? O sujeito não corre uma maratona por semana. Ele vai correr uma hoje e outra daqui a 3 meses. Então ele pode chegar uma semana, duas antes no local, permanecer lá, realizar treinos. Mas tem esportes que não dá. No jogo, um futebol, por exemplo, o sujeito
às vezes viaja de um local para outro, de um país para o outro, com 2, 3 dias e tem que jogar e não dá tempo de fazer aclimatação, tá? Mas na maioria dos esportes, o ideal é que se faça isso. E a terceira condição, essa não está relacionada com o consumo deficiente de líquidos durante o exercício. Ela é o contrário, é o consumo excessivo. Então, volto a frisar: a reposição de líquidos é importante para manter o desempenho físico e a saúde, mas ela não deve ser excessiva, né? Aquela coisa, bebe água toda hora que você puder, bebe o máximo que você puder, não é bem assim. Então, a hiponatremia é caracterizada por uma redução da concentração de sódio no plasma sanguíneo abaixo de 135 milimol por litro. E ela é causada principalmente, o principal fator é, quando o sujeito tem a perda, e isso vai acontecer durante o exercício físico, você tem a perda no suor, e não se faz uma reposição adequada desse eletrólito, ou se faz uma reposição excessiva de água, né? A hiper ou superidratação. Isso inclui bebidas esportivas. Se você consumir bebidas esportivas em quantidade excessiva, mesmo elas tendo o sódio nelas, você pode ter hiponatremia sim também. Quais são os sintomas associados? Então, dor de cabeça, vômito, inchaço na mão e no pé, porque como você tem uma redução da concentração de sódio, aí você tem uma passagem de líquido, né, por osmose para o espaço intersticial, gerando edemas mesmo. Inquietação, fadiga, confusão mental e desorientação, né? Edema cerebral e convulsões, que aí já seria uma situação mais grave, tá? Que pode inclusive levar à morte. Respiração ofegante, e aí edema pulmonar, que também pode levar à morte. E até parada respiratória e obviamente, o óbito. Um estudo feito na Maratona de Boston em 2012, né, com várias pessoas, não foi com a população toda que participou da maratona, mas com vários atletas, os autores detectaram lá, ao final da competição, que 13% das pessoas da amostra tiveram, né, hiponatremia. E aí eles até fizeram uma projeção: se eles tivessem usado toda a população, considerando esse percentual que eles encontraram, isso representaria mais de 1.000 pessoas chegando ao final da competição com hiponatremia, tá? Em relação ainda à hiponatremia, né, os atletas e desportistas, eles não devem ganhar peso corporal, massa corporal durante o exercício físico. E como é que a gente controla isso? Pesando antes e depois. Nesse estudo que eu falei ali, da Maratona de Boston, ao final, eles fizeram, né, a avaliação da concentração sanguínea de sódio para determinar se a pessoa estava com hiponatremia ou não, e eles pesaram as pessoas antes e depois e registraram o consumo de líquidos ingerido por elas. E eles observaram que as pessoas que tinham mais risco de ter hiponatremia, que foram as principais, as que mais tiveram hiponatremia, não foram, por exemplo, os atletas de elite que terminavam a prova com 2 horas e pouquinho, foram o que eles chamaram de corredores lentos, que eram pessoas que faziam a maratona para 4 horas ou mais de 4 horas, tá? Então, por que que essas pessoas provavelmente tinham mais risco? Porque um sujeito que vai fazer a maratona em 4 horas ou mais de 4 horas, o ritmo dela é muito mais lento. E é um sujeito, um atleta amador ou mesmo um atleta recreativo que não tem compromisso nenhum com o resultado de vitória. Então esse sujeito, por ele estar fazendo num ritmo menor, ele acaba aproveitando mais os pontos, as estações de hidratação que tem disponível na prova e acaba bebendo mais líquido. Né? Nessa maratona, várias pessoas terminaram, que tiveram hiponatremia, terminaram a maratona com mais peso, mais massa corporal do que começaram. Pensa bem, o sujeito passou 4 horas fazendo exercício, na hora que ele subiu na balança, o peso dele era maior do que antes de fazer a maratona. Isso caracteriza um consumo excessivo de líquidos. E nessa maratona, eles não conseguiram distinguir se aqueles que consumiram mais bebida esportiva, que tem o sódio, tinham menos. Então, assim, eles caracterizaram o seguinte: quem consome líquido em excesso tem um risco grande de ter hiponatremia. Tá? Então, assim, o sujeito não deve ganhar massa corporal, tem que perder, né? No mínimo, na melhor das hipóteses, manter a massa corporal, que seria
ingerir a quantidade de líquidos igual a que você perdeu, tá? Mas o sujeito terminar um treino, uma competição com mais peso do que tinha antes de começar o treino ou a competição, é sinal que ele está ingerindo em quantidade excessiva e ele precisa ser orientado para ingerir menos líquido. Então, o ganho de peso aqui, ó, durante o exercício ele pode ocorrer quando o sujeito inicia a prática hipoidratado. Então, assim, a única situação onde o peso final do sujeito pode ser maior do que o inicial, se ele começou desidratado. Eu comecei a competição com 3, 4%, com meu peso 3, 4% abaixo do normal. Então, eu estou começando desidratado. Aí, se eu terminar no final lá com 2% de desidratação, eu tinha 4 no começo, eu ganhei peso. Mas eu ganhei peso em cima de uma massa corporal que já tinha menos líquido do que o normal. O que a gente quer normalmente é que a pessoa inicie a competição dela bem hidratada, ou seja, com o peso equilibrado, né? E aí que ele não ganha peso durante a competição. E o outro detalhe é que a hiperidratação, ou seja, o consumo excessivo de líquido, não melhora a resposta fisiológica e não melhora o desempenho físico. Então, não é vantagem. Se o sujeito tem o costume de consumir líquido em excesso, ele tem que ser orientado para diminuir esse consumo. Aqui um artigo feito até no Brasil, não é, numa prova de triatlo, de Ironman triatlo, que é uma prova longa, né? 3,8 km de natação, 180 de ciclismo e depois uma maratona para finalizar. Isso foi feito a coleta de dados no período de 2002 e 2005, tá? A gente tinha aqui 13, o tempo médio de prova lá foi 13 horas. Eles trabalharam com 89 atletas, eram 10 mulheres e 79 homens, tá? E nesse caso aqui, para calcular a taxa de sudorese e o grau de desidratação, eles usaram um fator de conversão aqui de 1 quilo, tá? Para uma pessoa de 70 quilos. Isso foi relativizado. Por que que eles fizeram isso aqui? Porque o tempo de prova é muito longo, ó. 13 horas. Quando você pesa a pessoa de novo, aquele peso que ela perdeu ali, você não pode considerar que é só água, né? Tem os substratos energéticos que foram consumidos que também vão alterar o peso. Provas mais curtas, 2, 3 horas, nem se aplica fator de conversão. E não existe também um fator de conversão padronizado na literatura. Mas aqui eles resolveram aplicar, por quê? Porque a prova é muito longa. Aí a gente vê aqui nas duas figuras embaixo, no gráfico e na tabela, o resultado. Então, o que a gente tem aqui na tabela? Das pessoas que não terminaram desidratadas, tá? Que ou mantiveram o peso ou até ganharam o peso, a gente teve 8 pessoas nessa situação, 6 não apresentavam hiponatremia e 2 apresentavam. Então, de 8 pessoas, 2 né, são um quarto das pessoas que ganharam o peso ou mantiveram o peso, que significa que beberam bastante líquido, né? Tiveram hiponatremia. E aquelas que tiveram uma desidratação leve, de 0 a 3% de perda de peso, de 57, 7 tiveram hiponatremia. E aquelas que tiveram a desidratação moderada ou severa, uma perda de peso acima de 3%, ó, zero de hiponatremia. Ou seja, aqueles que terminaram mais desidratados, o risco de hiponatremia foi muito menor neles. Aqueles que terminaram mais próximo do peso inicial ou ganharam o peso, tiveram um risco maior, tiveram, né, mais pessoas com hiponatremia. Eu passei aqui essa linha aqui, ó, no corte de 135 milimol de sódio, mostrando aqui estão as 9 pessoas. Ó. 2 delas ganharam peso e tiveram hiponatremia, e essas 7 pessoas aqui que tiveram desidratação leve, né, abaixo de 3% e também tiveram. Mas é importante a gente olhar aqui e observar o seguinte, ó. Esse sujeito aqui em cima, perto do número 144, também ganhou peso, mas não teve hiponatremia. A concentração de sódio dele estava normal. Aqui em cima aqui, ó, tem um monte de gente, né? Entre 0 e 3, com a desidratação leve e que também não tiveram. Então, assim, é muito individual. Mas aquelas pessoas que desidrataram mais, ó, nenhuma delas apresentou hiponatremia. Então, quem bebe mais líquido corre esse risco. Então, o consumo de líquido ele tem que ser controlado. Por que que esses aqui, né, os de baixo aqui, esses 7 aqui, tiveram hiponatremia e não tomaram assim, líquido em excesso? Porque eles, né, eles tiveram uma desidratação leve, que seria até bom.
Aí pode ser em relação ao tipo de líquido. Porque se a pessoa bebe só água, 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 a concentração de sódio na água é muito baixa. Mesmo que você pega uma água mineral, você tem aí em torno de 20 a 50 miligramas de sódio por litro. E a recomendação é de pelo menos 300 miligramas de sódio por litro na bebida. Então a água pura, ela não repõe sódio. Então, assim, usar uma bebida esportiva, ou usar uma pastilha de sódio, ou usar um alimento que tenha sódio, isso daí vai diminuir. Então, fazer reposição de sódio em eventos muito longos como esse é recomendado. Quando a gente estudar as recomendações, eu vou falar sobre isso, ok? Então, estratégia para a gente evitar a hiponatremia. Primeira coisa mais importante, evitar a ingestão excessiva de líquido, seja qual for. Em provas de longa duração, preferir uma bebida que tenha sódio, isso já vai ajudar um pouco. Ou usar sódio por outra via, tá? Seja pastilha, seja um alimento com sódio. E ofertar bebida ou refeição com sódio após as provas de longa duração. Imagina um sujeito que terminou lá com 6, 7% de desidratação, não teve hiponatremia. Por quê? Porque ele perdeu sódio, mas ele bebeu pouco líquido, a concentração de sódio ficou ali mais ou menos estável. Aí acaba a prova, e o que esse sujeito faz? Começa a tomar água, água, água. Toma lá 2, 3 litros de água. Aí o que ele vai acontecer? Ele vai ter uma hiponatremia pós-competição, porque ele vai consumir muita água, aí vai diluir o sangue dele, a concentração de sódio vai baixar, ele vai ter hiponatremia. Aconteceu, por exemplo, um caso desse nos Estados Unidos, um sujeito lá que fazia futebol americano, mas terminou o treino muito desidratado, não sei quem aconselhou ele que tinha que tomar muito líquido, ele foi para casa e tomou lá 3 galões de água, dava mais de 10 litros de água. E aí no outro dia ele já acordou sentindo mal, levaram para o hospital, foi internado, né, com hiponatremia e infelizmente morreu, tá? Obviamente garantir a preparação física adequada e aclimatação, porque vai ajudar a termorregulação e diminuir o risco também da hiponatremia, né? Inclusive melhora a conservação de eletrólitos no corpo. Em relação à avaliação do estado de hidratação, a gente tem três maneiras muito simples de se fazer e que servem para o dia a dia, tá? A primeira é o controle do peso corporal. Uma variação diária de mais ou menos 1% no peso corporal é considerada normal, adequada, tá? Então, a pessoa que tem uma variação de 1%, a gente considera que ela está bem hidratada. Tanto no treino, se ela começar o treino e finalizar com essa variação, é 1%, né? Quilo, tá? Tá normal. E tanto quando a gente faz a pesagem matinal. É bom, quando um atleta tem problema com hidratação, a gente pedir para ele fazer um registro de peso toda manhã. Ele acordou, faz xixi, pesa com o mínimo de roupa possível e vai registrando esse peso. Que aí a gente começa a perceber o seguinte: treinou hoje, pesou de manhã, aí vai treinar amanhã à tarde de novo, pesou no outro dia de manhã. Então, de um dia para o outro, se ele está conseguindo recuperar o estado de hidratação dele, aí pode ser que ele tem que ser orientado. Que às vezes durante o treino ele até está fazendo uma boa reposição, mas no restante do dia ele não ingere líquido suficiente. Se a diferença de peso corporal de um dia para o outro ou do início para o final do treino for entre 1 e 3%, aí já é uma desidratação leve, tá? Se for entre 3 e 5%, moderada, e se for acima de 5%, já é severa. Um outro mecanismo, né, nesse caso aqui do peso, basta o sujeito ter uma balança para pesar, seja lá no local de treino, seja em casa também. Um outro mecanismo também muito simples e que vale a pena é observar a coloração da urina. Se a coloração, existe um gráfico que eu vou mostrar aqui agora, esse gráfico aqui, ó. Se a coloração da urina está aqui, ó, na cor 1 ou 2, o sujeito é considerado que ele está bem hidratado, tá? Então, assim, a urina não precisa ficar transparente. Na verdade, a urina transparente já é um indicativo que o consumo de água está excessivo. Se a coloração da urina está 3 ou 4 aqui, ele já tem um grau de desidratação. Mínimo, mas tem, né? Se ela está 5 ou 6, aí já tem uma desidratação moderada. E se está acima de 6, 7 ou 8 aqui, essa acima de 6 aqui, né? Ele já está com a desidratação severa. Então ela vai ficando mais concentrada, né? Quanto mais escura ela está, mais concentrada ela fica.
Toma cuidado que às vezes a pessoa toma um complexo vitamínico que altera a coloração da urina, deixa a urina bem amarelada, aí não tem como ele fazer o controle por isso aqui. Mas é muito prático, né? Basta imprimir isso aqui, colocar lá no espelho do banheiro e todo dia ele ficar monitorando. Se a urina começou a ficar mais escura, opa, preciso beber mais água. Tá mais clarinha, tá ok. Então ele tem que fazer isso, tá? E o ideal é para ele fazer isso de manhã, né, fazer o xixi no vaso e olhar lá dentro do vaso, não. É que ele faça o xixi, colete o jato intermediário, tá? E aí, isso num vidro, né, transparente, de preferência vidro mesmo do que plástico, e aí ele compare. É isso que ele tem que fazer. E a outra maneira, essa é um pouco, precisa de um equipamento, mas ela é simples também, que é a gravidade específica da urina. Quando você faz aquele exame de urina de rotina, ele te dá a concentração da sua urina lá, que é a concentração dela em relação à água destilada, tá? Lá no departamento a gente tem dois equipamentos que faz isso. Um equipamento digital, que é um refratômetro, e um equipamento manual, que parece um monóculo, que você coloca uma gota de xixi lá e olha, ele mostra em que ponto da escala que está. Se você tiver um exame desse em casa, de rotina de urina, você pode pegar e olhar o resultado. Se tiver abaixo de 1,010, você está bem hidratado. Entre 1,010 e 1,020, desidratação leve. 1,021, 1,030, desidratação moderada. E 1,030, maior que 1,030, desidratação severa. Tá? Esse aparelho manual, ele é mecânico, ele não é caro, né? Ele deve estar uns R$ 300. Então, o sujeito até pode ter isso para fazer algum controle se ele quiser. Mas com o controle do peso corporal e da cor da urina, funciona bem e serve para o dia a dia. O importante é isso. Porque às vezes você monitora a ingestão hídrica durante o exercício físico, mas o resto do dia o sujeito está na casa dele, está no trabalho, no que seja, e ele tem que consumir líquido o dia todo. E se ele não fizer bem isso, ele vai se manter desidratado, vai ficar iniciando o treino desidratado também. Então, eu vou finalizar essa parte aqui e depois a gente vai entrar nas recomendações.